E aí, com antioxidantes e armazenamento correto, o DHA e a microalga, elas mantêm ali uma estabilidade. No caso, a microalga de 18 meses, né? E o óleo de peixe aí pode alcançar em média de 12 a 18 meses, vai depender ali da estabilização. Então, eu acho que depende muito da formulação e do processo, mas os antioxidantes são a principal ferramenta, né, tecnológica para a gente poder garantir essa estabilidade. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou Ricardo Souza Vasconcelos e serei o host de hoje nesse episódio. Nós vamos falar hoje sobre o tema ciência e prática, o papel do DHA das microalgas na saúde dos pets. E para tratar desse tema, né, relevante aí na nossa área de nutrição aí de cães e gatos, eu tenho o prazer de chamar aqui a doutora em zootecnia Camila Menezes. A Camila, eu vou fazer uma breve apresentação dela, né, mas ela é zootecnista com mestrado e doutorado em nutrição animal, com ênfase em nutrição de cães e gatos, pela Universidade Federal do Paraná. Ela possui especialização em gestão de qualidade, em fábrica de ração e gestão de pessoas. E ela tem experiência no gerenciamento de projetos, avaliando a qualidade nutricional de matérias-primas e desenvolvimento de pet food. Então, atualmente, a Camila ela é analista sênior de P&D e tem atuado em vários projetos da empresa no desenvolvimento de novos produtos e ingredientes. Então, acho que estamos falando com a pessoa certa, né, para falar sobre o nosso tema de hoje aí, que é o papel do DHA proveniente de microalgas em pet food, né? Então, como a Camila ela tem atuado já nessa área, vai ser uma pessoa muito interessante aí para que a gente possa discutir o assunto. Tá, então, Camila, seja muito bem-vinda aqui no Pet Food Podcast, tá? E obrigado aí pela sua disponibilidade. Então, olá pessoal, olá professor, é um grande prazer, gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Corbion e também agradecer, né, ao Pet Food Podcast pelo convite. Então, estou lisonjeada de poder falar e trocar uma ideia com todos vocês, né, sobre esse tema tão relevante para a nutrição de cães e gatos. Tenho certeza aí que vai ser uma conversa bem interessante. Obrigado novamente, Camila. Para a gente começar, então, a nossa conversa, me conta um pouco aí do trabalho, né, de uma equipe de P&D e uma grande empresa aí. Então, assim, professor, o time de P&D ele tem uma missão. A gente fala que é transformar a ciência em soluções práticas, né, para cães e gatos. Então, aqui a gente atua na pesquisa de novos ingredientes, avaliação de matérias-primas, desenvolvimento de formulações equilibradas, né, ou seja, que a gente consiga atender às exigências nutricionais e que também garantam uma boa aceitação, né? Então, a gente realiza para garantir, né, todos esses aspectos, testes de digestibilidade, palatabilidade, pH urinário, shelf life, em todas as linhas, né? As pessoas acham que esse tipo de análise é só em um alimento dry, não, aqui a gente faz em tudo, então produto dry, wet, biscoito, snacks, então sempre buscando também nesse contexto alternativas sustentáveis de ingrediente. Então aqui o nosso trabalho, ele exige uma integração, né? Ciência, criatividade e também a gestão de projetos para a gente conseguir aí entregar produtos seguros, nutritivos, inovadores. Então, a gente costuma dizer que o sucesso de uma área de P&D, uma empresa desse porte, está em a gente conseguir atuar com parceria estratégica. Então, assim, com uma visão sistêmica e também maturidade. Por quê? Porque cada ajuste, né, em questões que a gente altera ou controla, que está dentro do nosso escopo, por exemplo, especificações de matéria-prima, processos ou produtos finais, impacta toda a cadeia. Então, desde a portaria
até a expedição, meio ambiente, qualidade, sustentabilidade. Então, a gente tem que pensar como um todo, né? Vou dar um exemplo muito prático e interessante. A gente estava no desenvolvimento de produto e tinha um ingrediente que a gente via que ele já era utilizado, a gente via que tinha um impacto muito grande no aspecto de escoamento na portaria, né? De recebimento, e ele também gerava uma carga ergonômica para os nossos colaboradores. Então, o operador precisava pegar aquela matéria-prima naquela condição, né, de embalagem e fazer o descarregamento. E aí a gente falou, nossa, isso aí tem um impacto em ergonomia gigantesco. Então, a gente do P&D, né, um formulador, tem que pensar também, olha, eu preciso buscar, então, uma outra alternativa de um outro ingrediente que, de repente, eu vou conseguir reduzir esse tempo de descarga, buscando uma outra alternativa de embalagem, por exemplo, e vou gerar um impacto positivo para os colaboradores e operadores que estão lá na função fazendo todo esse processo que é super importante de descarga. Então, quando a gente fala de visão sistêmica, essa é a visão que a gente precisa ter como P&D, né? Não é só você sentar na frente do computador e formular. Você precisa ter um olhar para a cadeia, né? Então, eu acho que por isso é muito essencial quando a gente fala de P&D, a gente ter um espírito colaborativo. O alto nível técnico de especialistas também é muito importante, né? A gente ter uma escuta ativa, conseguir ouvir desde os colaboradores internos, dos impactos, né, que são gerados em processos, que essas matérias-primas geram, e também o nosso consumidor final, né, que são o tutor lá. Então, isso faz com que a gente possa crescer, né, de forma sustentável. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. E um outro ponto bem importante como P&D é que o custo ele não deve ser a primeira barreira para uma inovação, né? Mas eu acho que um fator que a gente precisa avaliar após a consolidação de uma ideia. Então aqui é uma área criativa, né, de olhar sistêmico para que a gente possa entregar aí um produto final de qualidade. Legal. E tem a questão, né, muitas vezes a gente olha só para a nossa profissão, né? Como se, eu vou desenvolver um alimento, então eu preciso ter um zootecnista, um médico veterinário, um formulador, né? E o P&D ele é muito mais do que isso, né? Ele é multidisciplinar, né? Então, vocês estão integrados aí em vários profissionais, é isso mesmo? É isso. Então, basicamente aqui nós temos uma estrutura, a gente fala que são alguns braços, né? Então, desde desenvolvimento de produto, em que realmente está envolvida nesse escopo que eu mencionei, com essas características. Nós temos um time de embalagem, então desenvolvimento de P&D embalagem, que basicamente pensa ali em toda a estratégia de materiais, né, associados também ao sistema produtivo, porque de nada adianta a gente fazer uma super embalagem com muitas tecnologias, se ela não vai rodar lá no processo e vai gerar, né, impacto para os nossos colaboradores. Atrelado a isso, a gente tem a parte de comunicação científica, então, que realmente faz toda a comunicação e parcerias com universidades, né, levando um pouco da comunicação sobre os nossos produtos, desenvolvimentos, e a gente tem um centro de pesquisa. Então, o centro de pesquisa é onde nos auxilia na realização desses testes nutricionais que eu mencionei. Então, a gente tem plantel de cão e gato, o qual nós realizamos todos esses acompanhamentos dos nossos produtos, e a gente trabalha também com parceria, né, inclusive com a UEM, com várias outras universidades, para que a gente possa aí garantir um produto final efetivo. E assim, a gente fala que a gente tem que ser, como P&D, uma área de suporte, né, e de solução para a companhia, né, então tentar pensar como um todo, colaborar, e porque assim, não adianta nada um produto magnífico, lindo, inovador, e aí chega no processo, vai barrar, né? Ou, por exemplo, um produto super inovador, mas não vai ter uma aceitação positiva pelo animal. Então, a gente tem que ter, de fato, essa visão muito sistêmica e ampla. Legal. Bacana, Camila. Obrigado aí pela apresentação geral aí do P&D, né? E agora a gente vai
entrar no nosso tema aqui, né, que é justamente falar sobre os ácidos graxos ômega 3 aí para pets, né? Só que antes da gente entrar no assunto específico, né, que é falar das microalgas como fonte de DHA, vamos falar um pouco sobre a base, né, nutricional aí. Por que o EPA e o DHA, eles são tão empregados hoje em dia na nutrição aí de cães e gatos? Então, professor, esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são muito empregados em virtude da sua relevância fisiológica e bioquímica, né? Então, eles fazem parte ali da série ou família ômega 3 e o ácido alfa-linolênico, ali no processo daquela cadeia de metabolismo que a gente conhece, né, é convertido nesses compostos, né? Só que cães e gatos, devido ali à baixa atividade enzimática, né, a baixa conversão, no caso de gatos, e em cães a limitação dessa conversão, faz com que esses níveis não sejam suficientes para manter as funções fisiológicas ideais. Então, geralmente a gente tem que fornecer via exógena, né? Ou seja, via dieta. Então, o DHA em particular, ele é um componente essencial ali nas membranas celulares. Por quê? Especialmente aquelas neurais e retinianas. Então, a gente costuma dizer que tem uma função muito importante ali no desenvolvimento cognitivo, de memória e aprendizado e visão dos filhotes. Então, alguns estudos realmente demonstram, né, naqueles métodos de retinografia, que o DHA consumido em dieta, ele fica de fato retido na retina desses animais. Tá? E é só filhotes? Não, né? A gente sabe que esse composto, além de participar dessas funções que eu mencionei, ele também participa na função cerebral ao longo da vida do animal. Então, é bem comum, assim, vou dar um exemplo, vocês verificarem alimentos comerciais para adultos, né, para animais em fase de senilidade, a inclusão desse composto. Por quê? Porque ele ajuda nessas condições que eu mencionei. Já o EPA, ele atua principalmente ali na modulação do sistema inflamatório, assim como o DHA também. E o EPA, ele vai competir com o ácido araquidônico, ali na via de síntese de eicosanoides. E aí isso reduz em produção de mediadores menos, né, pró-inflamatórios. Né? Então, ambos, eles contribuem para a saúde cardiovascular, então a gente tem alguns estudos que mencionam, né? E a gente costuma dizer que é um suporte imunológico do animal, né? Realmente ali ajudar no processo do sistema de defesa. Exatamente. A gente vê, né, crescente a utilização desses ácidos graxos, principalmente à medida que você vai buscando funcionalidade, né, para o alimento e vai melhorando a qualidade, né, também nutricional dos alimentos. Mais e mais a gente vê o percentual de alimentos aí que aplicam, né, ômega 3 na sua formulação. Pode falar, Camila. Não, e é super interessante porque, assim, não é só um alimento coadjuvante, um alimento de categoria super premium, né? Como o professor mencionou, hoje até um alimento mais de categoria standard ou premium, a gente já consegue visualizar em alguns, né, a composição de uma fonte específica para fornecimento de ômega 3 e a junção de ômega 3 com outros nutrientes, né, para poder otimizar aí os benefícios. Vá direto à fonte natural para aproveitar todos os benefícios do ômega 3 com o Alga Prime DHA. Produzido de forma sustentável através da fermentação de microalgas, o Alga Prime é melhor para o planeta, sem impacto nos oceanos e com baixa pegada de carbono. Legal. E a gente dando continuidade aqui, né? Engraçado que acredito que há uma década atrás ou um pouco mais, né? As fontes, né, de EPA e DHA, né, para pet food eram praticamente exclusivas aí de óleo de peixes, né? Verdade. E a gente tem visto crescente, né, a utilização, né, atualmente aí das microalgas, né, fontes de ômega 3, né? E continua ainda a utilização, né, dos óleos de peixe em larga escala, mas as microalgas parece que estão ganhando cada vez mais espaço aí no mercado, né?
Você podia explicar para a gente, né, quais são as principais diferenças aí entre o EPA e o DHA proveniente de peixe ou de microalgas, né? O porquê dessa transição aí que a gente tem percebido? Então, a microalga ela se tornou uma alternativa sustentável e interessante, né? Por isso que ela passou a ser uma outra alternativa frente ao óleo de peixe. Por quê? Porque elas são cultivadas ali industrialmente, né? Via fermentação heterotrófica, usando ali como substrato cana-de-açúcar, que é super disponível no Brasil, por exemplo, né? Sem necessidade de luz. Então, o que que acontece? Essa característica de produção ela acaba por garantir uma produção controlada, previsível, livre de contaminantes, né? Como, por exemplo, metais pesados, que é algo que muitas indústrias hoje controlam, especificamente a que eu faço parte, e também microplásticos, né? Devido a gente tem essa questão de poluição e afins. Então, a microalga ela não depende de pesca, né? Então, consequentemente, ela traz consigo uma redução do impacto ambiental. Então, como a gente vê hoje um avanço, né? Eu falo que o futuro é hoje. Então, geralmente, alguns anos atrás, realmente pouco se falava sobre sustentabilidade. Hoje já é um pilar muito importante no desenvolvimento. Então, acho que o desenvolvimento da microalga ela veio como uma lacuna que tinha-se, né? Nesse segmento de fornecimento de ômega 3 como uma alternativa para caminhar juntamente com essa questão da sustentabilidade que hoje está muito forte e eu acredito que vem com uma tendência aí de crescer o interesse, crescer o desenvolvimento ainda mais. No aspecto nutricional, né? O que seriam essas diferenças, né? Hoje as microalgas, elas possuem um nível de DHA, né, 2 ou 3 vezes mais do que o óleo de peixe, com nível de EPA um pouco inferior em comparação. E o que a gente percebe, né? Lá quando eu estudei no mestrado em 2014, desculpa, o nível de DHA era em torno de 14% a 18%. Né? Hoje nós estamos em 2025, o nível está 40% de DHA. Então é muito diferente de um óleo de peixe. Então, eu acredito que essa característica, né, de ponto de DHA costuma ser muito interessante, atrelado ao aspecto de sustentabilidade. Um é melhor do que o outro, eu acho que depende muito da estratégia de uso da companhia, né? Então, assim, a escolha da fonte, ela vai depender do perfil nutricional desejado, né? Da sustentabilidade que você quer alcançar e também da estratégia do produto que você está desenvolvendo. É uma categoria específica? Sim, não. Então, um exemplo muito prático para vocês conseguirem visualizar isso. Quando a gente fala de um alimento natural, voltado aí para avaliação de ciclo de vida, de sustentabilidade, né? Qual vai ser a estratégia? Eu vou optar pela microalga, que eu sei que o impacto ambiental é menor, ela é natural, tem toda essa pegada, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, numa formulação tradicional, a tendência é utilizar o óleo de peixe. Então, eu acho que a escolha, ela vai muito dessa estratégia técnica mesmo da companhia, né? E do que ela quer como objetivo. Tá, legal. Então, pelo que você disse, né, assim, você citou aí o aspecto sustentabilidade, né, o aspecto nutricional, né, dessas fontes, e vocês, né, no P&D, né, são esses dois fatores ou existe mais algo aí que vocês consideram também? Eu imagino que dentro de uma empresa também tem a questão do custo, né, da matéria-prima, né, a qualidade, distância de fornecedor, né? O que vocês consideram, por exemplo, para escolher, né, óleo de peixe ou microalga, por exemplo? Então, a escolha, como eu mencionei, né, envolve análise técnica e estratégica. E aí a gente tem vários pontos importantes. Por exemplo, o perfil nutricional, como a gente mencionou, né? A alga, ela concentra mais DHA, embora com menor teor de EPA. Então, se o objetivo é máxima oferta de DHA, aí as microalgas, elas são mais interessantes, né? Então, é o que eu mencionei. Característica de produto, o objetivo de escolha vai em consonância a isso, né? Então, acho que o essencial quando a gente fala de perfil nutricional é a gente alinhar a qualidade nutricional, funcionalidade e proposta do produto.
Um outro ponto, sustentabilidade, né, que a gente já falou um pouquinho. Então, a microalga, ela permite uma produção controlada, previsível, independente de pesca, reduzindo aí riscos de contaminação e impacto. Para a minha companhia, isso é muito importante e relevante, tá? Então, vai depender muito aí do objetivo mesmo da companhia como um si, né? E a questão da rastreabilidade. Então, por exemplo, a gente precisa ter toda a rastreabilidade desse ingrediente. Então, aquilo que nos fornece uma rastreabilidade mais completa e assertiva, para a gente é melhor, né? Do ponto de vista de desenvolvimento. Um ponto que eu considero bem importante é a parte operacional, né? Então, lembra que eu falei que o P&D tem que ter uma visão sistêmica, né? Então, eu preciso checar impacto fabril operacional desse ingrediente. Então, se a gente pega, por exemplo, óleo de peixe, eles são altamente sensíveis à oxidação, né? Porque é um ácido graxo poliinsaturado, assim como a alga, mas a alga, a gente vai falar mais à frente, ela tem ali uma proteção contra a luz e oxigênio, né? Então, a gente precisa ter cuidado no armazenamento. Olha, eu tenho um local específico para fazer o armazenamento, né? Lá o meu tanque, ele é específico, ele consegue fazer o controle de temperatura ideal, eu consigo fazer esse monitoramento desse controle de temperatura para que esse produto ele não entre num processo, né, oxidativo. Então, isso é bem importante. O meu sistema de aplicação, ele é eficiente em todas as minhas fábricas, né? Então, a gente está falando de um ingrediente líquido, então ele é eficiente, né? Quando a gente fala de microalga, por exemplo, ela é pó, né? A gente tem também líquido em pó, mas o pó, ele também impacta, porque eu vou ter que ter uma integração ali na minha pré-mistura. Isso vai impactar? Então, sempre a questão de operação fabril, ela é muito importante. A gente considerar o que eu tenho dentro do meu sistema produtivo para que eu possa determinar essa escolha. Então, a gente sempre verifica esse ponto que é importante, né? Estabilidade shelf life, então, nem vou mencionar o quanto que é importante a gente fazer um monitoramento, né? Para verificar nas minhas condições de armazenamento como que esse ingrediente irá comportar. Então, a minha condição de armazenamento é diferente, talvez, de uma pessoa que tem uma fábrica no Nordeste ou na região Centro-Oeste, né? Então, eu acho que esses aspectos também devem ser levados em consideração para a gente poder garantir aí uma estabilidade. Custo e fornecimento, né? Então, a gente sabe que o custo não depende apenas da matéria-prima, a gente tem toda a questão de frete, logística, né? Quanto mais longe, é pior também para o aspecto de impacto ambiental, né? Da pegada de carbono, que a gente fala bastante aí. Então, uma estratégia eficaz é a gente conseguir trabalhar de repente, né? Ajustando proporções, trabalhar com blend, ou de repente optar por aquilo que é mais perto a mim, né, e que seja viável economicamente. O blend ele é interessante, porque de repente eu estou com duas fontes, na oscilação, quando a gente faz uma avaliação de previsão de mercado, a gente consegue ver, opa, peraí, daqui 2 meses esse ingrediente vai subir muito, então eu consigo fazer ali uma alteração na formulação, né? Um ajuste na formulação de proporção. Mas aí eu também tenho que verificar o ponto de nutricional de DHA, por exemplo, para ver se vai atender. Então, é tudo uma questão de estratégia. E eu acho que um outro ponto relevante é a regulamentação, né? Então, eu sei que ambas as fontes elas devem atender exigências legais. A gente tem muito tipo de óleo de peixe, né? Odorizado, refinado. A gente tem vários tipos de alga com diferentes tipos de cepas, né? Então, a gente precisa também checar se esse ingrediente ele é regulamentado pelo MAPA, a nomenclatura correta que se deve declarar, né, dentro de uma rotulagem aí de produto. Então, assim, de forma geral, acho que a decisão, né, entre o óleo de peixe e a microalga, acho que deve equilibrar todos esses pontos aí, né, sempre com foco em qualidade e, pra gente, responsabilidade ambiental. Sem dúvida, né? Isso é muito importante, né? Principalmente para quem se forma, né, como um profissional, um zootecnista, médico veterinário, né, que vão trabalhar como nutricionistas, para justamente não olhar só para esse aspecto, né? Assim, é fonte de EPA/DHA, mas sim para todos esses aspectos aí que você muito bem colocou, né, Camila? Com certeza, professor. Eu tenho uma questão aí para você que eu acho que é bastante relevante também quando a gente olha para alimentos comerciais, né? Então, para o consumidor, né, a gente entende que muitas vezes o tutor do pet ele não tem
a consciência direito de toda essa complexidade aí que a gente tem conversado, né? E muitas vezes para ele é suficiente simplesmente dizer no rótulo lá, tem ômega 3, né? Se tiver, para ele, pode ser que tudo já mude a visão do alimento, né? Seja uma decisão de escolha, né? Exatamente, é uma opção de escolha, é isso aí, né? É um ponto que conta para ele, né? Mas quando a gente olha, né, cada alimento ele tem níveis, né, concentrações muito diferentes, né, em termos de ômega 3. Vocês, né, trabalhando no P&D de uma empresa, né, para definir essas concentrações que vão ser colocadas, incluídas no alimento, né, como vocês trabalham aí dentro do P&D, né, de um novo alimento, para fechar essa concentração e definir, ó, no alimento destinado para essa função, eu vou colocar tanto de EPA e DHA, né? Como que é feito esse trabalho aí dentro? Então, assim, professor, inicialmente a gente utiliza referências científicas, né, para a gente poder entender um pouco sobre concentrações, bioequivalência, e a gente atrela isso à necessidade específica de cães e dos gatos, né? Dado isso, a gente vai para o tipo de categoria. Então, a gente entende que a categoria Super Premium, por exemplo, é uma categoria que tem esse olhar mais científico de funcionalidade dos ingredientes, né? Então, a categoria também ela é importante para definir, e a composição geral, porque eu tenho alguns outros ingredientes que podem me fornecer, mesmo que mínimo, uma concentração desses componentes, né? Então, o primeiro ponto é esse. Dado isso, a gente ajusta os níveis, né, considerando a biodisponibilidade, a estabilidade no processo produtivo e também a aceitação dos pets, porque a gente tem que verificar se aquela dose ela é efetiva ou não, né, em relação a alterar a aceitabilidade ou a preferência alimentar desses animais. Então, a gente busca fornecedores especializados, então é bem legal porque a gente realiza muitas trocas técnicas para definir especificações, né? A forma de apresentação, para vocês terem ideia, né? Parece até assim brincadeira, mas até a forma de apresentação da matéria-prima a gente tem que considerar. Por quê? Porque às vezes o meu meio ambiente não vai conseguir absorver aquele galão ou aquele tipo de recipiente. A gente precisa reciclar isso, a gente não pode ficar com isso aqui, né? Então, até isso a gente precisa ter no olhar nessa decisão, né? Então, basicamente, a gente pega, né, esses requisitos, os requisitos nutricionais que a gente desenha juntamente com esse fornecedor, e aí a gente começa a caracterizar esse ingrediente, então, do aspecto microbiológico, químico, físico, nutricional, né? E aí a gente consegue estruturar especificações confiadas, alinhadas às metas da formulação ali, né? E aí um ponto importante, a gente avalia a relação de ômega 3 e 6, assegurando ali sempre aquele equilíbrio necessário para os benefícios desejados, para que o organismo do animal fique ali em equilíbrio. Tá? E aí a gente vai verificar a conformidade regulatória junto ao mapa, a gente avalia o impacto da matéria-prima no sistema produtivo, como eu já mencionei, né? E aí a gente realiza e conduz, por fim, aí, testes de palatabilidade para medir o impacto da aceitação. Então, acho que dessa forma a gente consegue entregar benefícios consistentes. Então, as doses, elas são sempre nessa visão, né? O objetivo do produto, categoria do produto, quais são os dados gerais de literatura que a gente tem sobre a efetividade ou talvez o uso desse ingrediente, associado também a custo, né? O quanto que isso vai gerar de impacto financeiro, impacto econômico dentro da minha formulação. Legal. É muito bom, né, essa questão aí de passar, né, essa complexidade aí que né, desenvolver um produto todo baseado, né, na questão, baseado na ciência, né? E aí que a gente vê o quão é importante, né, a pesquisa, né? Para todos os campos a gente sabe que são importantes, né? Mas na área de nutrição, propriamente dito, aí a gente sabe, né, o quanto é importante quem está desse lado aí, né, olhando justamente, procurando assim, ó, eu quero saber qual é a palatabilidade do ingrediente, qual é a sua digestibilidade, qual a concentração que ele funcionou para a parte imunológica, né? E isso aí são muitos anos, né, de desenvolvimento de trabalhos, pesquisas, publicações,
para que a gente tenha essas informações disponíveis, né? E essa é justamente a próxima questão aí que eu gostaria de conversar com você, né? Parece que atualmente os ácidos graxos ômega 3 para pet food, eles estão bem consolidados, né? A gente vê que o consumidor reconhece o seu papel, né? A indústria reconhece o seu papel e utiliza, né, bastante. Mas quando a gente olha para o lado científico, né, a gente vê que ainda existem muitas lacunas, porque são muitas aplicações, né, de ômega 3, né? E o que você acredita aí que vai ser o futuro das pesquisas para a aplicação aí desses ácidos graxos em pet food? Eu concordo, né, com sua fala, assim, eu acho que as principais lacunas, elas estão relacionadas ali à efetividade de benefício associada às doses ideais, às concentrações, né, às condições clínicas que os animais testados ali utilizaram, né, então acho que embora que o ômega 3 ele esteja muito consolidado, ainda há pontos que eu acho a esclarecer, né, sobre todas as biodisponibilidade ou até interação mesmo com outros nutrientes, né, e os efeitos em diferentes condições de saúde. Então, eu nem vejo como uma lacuna, né, eu vejo como uma oportunidade, de repente, de desenvolvimento de pesquisa, então isso é bem importante. E eu acredito que, assim, a tendência para a pesquisa futura é de investir em fontes alternativas e sustentáveis, né? Então, desenvolver formulações mais personalizadas, realizar estudos clínicos mais robustos, que a gente consegue ali compreender melhor os efeitos em diferentes idades, perfis de animais, né? Então, acho que isso possibilitará aí oferta de produtos cada vez mais seguros, mais eficazes, quando a gente fala de funcionalidade, né? E também alinhados ali à necessidade específica de cada animal. Camila, os ácidos graxos poliinsaturados, eles são muito instáveis, né? A gente sabe, né? Quanto maior o número de insaturações aí deles, né? De óleos, né? E gorduras, a gente sabe que a instabilidade oxidativa, né? Ela é maior. E isso é um problema quando a gente pensa em shelf life de produtos, né? Então, já que a gente está falando de óleo de peixe, microalga, né, o que você tem a dizer dessas duas fontes, né, em termos de estabilidade? E uma outra pergunta que eu tenho, claro, né, como que a gente pode estabilizar? Qual que é a tendência em termos de estabilização dessas fontes aí, tá? Então, quando a gente fala dessas fontes de ômega 3, né, tanto o óleo de peixe quanto as microalgas, elas exigem o uso de antioxidantes, né? Para o óleo de peixe é muito comum a utilização dos antioxidantes sintéticos, tá? E também nós temos microalga, tanto com antioxidante sintético, mas também uma grande tendência e alguns já disponíveis no mercado natural. Tá? E é importante também que esses compostos estejam em embalagens adequadas para evitar oxidação, né? Afinal, eles são ácidos graxos poliinsaturados, então eu vejo que a vantagem da microalga é a alta concentração, né? Então, como eu mencionei, podem chegar a 40% de DHA, 2 a 3 vezes mais que o óleo de peixe. Então, permite estratégias mais eficientes em termos de custo-benefício e ajuste de doses. É sempre importante também você considerar o residual de antioxidante, né, desses compostos no seu produto final, porque realmente, no caso do óleo de peixe e também da microalga, ela vai vir estabilizada. Então, você vai ter que somar, né, esse residual no seu produto final para verificar a conformidade. E aí, com antioxidantes e armazenamento correto, o DHA e a microalga, elas mantêm ali uma estabilidade. No caso, a microalga de 18 meses, né? E o óleo de peixe aí pode alcançar em média de 12 a 18 meses, vai depender ali da estabilização. Então, eu acho que depende muito da formulação e do processo, mas os antioxidantes são a principal ferramenta, né, tecnológica para a gente poder garantir essa estabilidade. E aí, o que acontece? Estudos mostram que a espécie como a Schizochitrium, inclusive foi uma das espécies que eu estudei no meu mestrado há uns anos atrás, apresentam maior estabilidade oxidativa. Por quê? Porque os ácidos graxos, eles estão naturalmente encapsulados ali na biomassa, né?
E além disso, essas microalgas, elas contêm antioxidantes naturais, aí, como os carotenoides, vitamina E, esteróis, fenólicos. E aí isso acaba protegendo contra oxigênio e radicais livres, prolongando aí a vida útil e assegurando maior qualidade nutricional. Então, isso é um ponto importante também, né? Ou seja, compostos naturais, né, provenientes dessa fonte primária. E aí, quando a gente vê o óleo de peixe, por exemplo, pelo fato dele passar por uma extração mecânica, né, a gente já não considera como uma fonte primária. Então, teoricamente, ela já tem ali todo um estresse do processo mecânico. Então, isso deixa seus ácidos graxos mais susceptíveis à oxidação. Né? Isso, exatamente. Então, isso é bem importante considerar. Né? Só que ambas as fontes elas são viáveis e bem aplicadas em alimentos para pets, né? Então a escolha, como eu mencionei, estratégica e objetivo da formulação. E aí como que a gente faz para checar ou conferir isso? São estudos de shelf life. Então quando a gente fala principalmente de aplicação de óleo de peixe, que é por recobrimento, isso é bem ainda mais necessário, né? Porque você está associando ele com outros óleos, uma aplicação por cobertura, então é bem importante fazer o acompanhamento, mas a microalga da mesma forma, porque ela vai na sua pré-mistura, então você precisa ver como é que é o comportamento dela ali em interação com outros nutrientes, né? Então mesmo que esse ingrediente você saiba que ele sabe que ele passa por uma estabilização, esse acompanhamento por parte da companhia, né, de pet food, ela é bem importante porque mostra uma preocupação da nossa qualidade do produto final. Então, sempre que a gente faz um uso, né, diferente de um ingrediente, ou uma substituição de um óleo de peixe para uma microalga, ou uma outra coisa nesse sentido, que a gente sempre acompanha a estabilidade, né? Porque é como a gente vai garantir o nosso shelf life final lá e o produto final de qualidade para o nosso pet. Como diz, o rótulo não faz efeito na saúde, né? O ácido graxo tem que estar lá, né? Então, tem que estar lá. Ele está no rótulo, né? Então, você tem que garantir que aquela concentração, se o animal for comer daqui 6 meses, né? Ela esteja lá para realmente fazer o benefício aí que é previsto, né? Tá? Legal. Bom, Camila, a gente está caminhando agora para o final da nossa conversa, né? Mas a gente vai mudar um pouquinho aí a questão, sair um pouco de falar das fontes, né, para passar um pouco, né, pela recomendação dos profissionais, né, que a gente vê que atualmente existem muitos suplementos disponíveis, né, no mercado, tanto para humanos quanto para pets, né, fontes de EPA e DHA, né, e os profissionais, né, especificamente aí falando de médicos veterinários, né, no atendimento clínico, né, eles orientam os tutores, né, a fazerem essa suplementação, né, e geralmente esses animais eles são alimentados com alimentos comerciais, sejam eles úmidos ou secos, né, e muitos desses alimentos eles já contêm EPA e DHA, né, e o que deve ser verificado, né? Quando o profissional que vai indicar uma suplementação, antes de recomendar uma dose, né, para os animais, o que ele deve verificar aí com relação do alimento, pensando no lado da indústria? Eu acho que esse ponto é muito importante e relevante a gente discutir, né? No meu ponto de vista, um bom profissional, ele sempre relaciona qualquer medicação ou suplementação à dieta do animal que consome. Ali já na anamnese, né? Você tem que checar qual que é o alimento, verificar as características desse alimento. Então, antes de indicar um ômega 3, é essencial avaliar a quantidade de EPA e DHA presente no alimento, né? Então, onde vai ter essa informação? No rótulo. Então, o rótulo, ele vai ser aí o nosso principal veículo informativo, né? Então, a gente costuma dizer que o rótulo, ele é a ponte entre a indústria e o tutor, né? Onde ele vai conseguir consultar. E aí, como o professor bem falou, a gente, às vezes, no rótulo, a gente consegue fidelizar um cliente, justamente quando a gente tem uma boa comunicação das informações contidas ali no produto. Então, o EPA e o DHA, ele pode estar presente, né, nos níveis de garantia. Então, a gente fala que nos níveis de garantia é a composição quantitativa dessa informação. E na composição, nós teremos a descrição da fonte. Então, para checar, então, os níveis
é importante que esse profissional ele vai até os níveis de garantia e verifique os mínimos, né? Então, geralmente é declarado ômega 6, 3, EPA e ou DHA. Então, ali ele já tem uma informação que vai dar suporte, né, para uma boa recomendação. Então, de forma geral, essa recomendação ela deve ser individualizada, né, considerando as necessidades específicas do animal, as possíveis interações entre outros nutrientes, né? Nunca uma dose padrão. Por quê? O excesso, o desequilíbrio pode comprometer a saúde, né? A gente falou lá sobre os mediadores inflamatórios. Então, às vezes, em vez de você ajudar o animal, né, a melhorar o sistema imunológico, você está fazendo o contrário, né? Você está potencializando e levando ele aí até para um estresse oxidativo, né? Então, a gente tem aí estudos que mostram que a inversão da relação entre os ácidos graxos poliinsaturados, ele pode gerar esse estresse oxidativo e aumentar esses mediadores inflamatórios, né? Então, manter o equilíbrio, considerar o que já está na dieta, eu acho que é fundamental aí para a gente conseguir garantir saúde e bem-estar para esses animais. Legal, interessante. E eu gostaria de complementar essa pergunta também, né? Tem uma questão, a gente vê que toda empresa, né, ela tem o seu serviço de atendimento ao consumidor, né? Os profissionais, quando eles têm dúvida também, né, sobre alguma informação de rótulo, como essa e tudo, você considera válido aí essa comunicação direto com o serviço de atendimento das empresas? Sem sombra de dúvidas. Quando eu falei lá de escutativa do papel do P&D, ela está associada também a esse atendimento ao saque, né? Algumas empresas elas têm um saque especialista. E nesse saque a gente tem um veterinário, né, e outras pessoas, os quais dão suporte. Então a gente dá suporte a criador, né? A gente tem muito retorno positivo em relação à funcionalidade do ingrediente. Então a gente fica super feliz quando a gente recebe um feedback positivo. Olha, estou usando o seu alimento e foi o que funcionou para o meu animal, ou foi o que o meu animal teve maior aceitação. Por exemplo, meu animal, estou dando alguns exemplos que a gente tem aqui, né? Meu animal estava hospitalizado, não comia nada, um animal super magro, ele anoréxico. E aí foi o produto de vocês que funcionou e ele não larga mais, ele só come esse. Então a gente tem muitos pontos positivos que vêm do saque e também pontos de melhoria, né? Então às vezes a gente vai ter reclamações mesmo e a gente vai fazer sempre uma investigação, seja qual for. Então, olha, a gente vai pegar a informação do lote, a gente vai checar internamente, a gente tem uma rastreabilidade para checar todo o sistema produtivo que ocasionou naquele produto para até a gente conseguir sanar e entender o que aconteceu. Então, eu acho que o saque ele é um principal veículo mesmo de comunicação, desde tutores, profissionais, criadores, acho que para toda a cadeia. E a gente aqui do P&D super participa também desses retornos, né? Então, dando suporte a eles, já que a gente que faz as fórmulas, a gente consegue também apoiar de uma forma mais robusta. Então, é um trabalho muito integrado e eu acho que tem um retorno muito efetivo, assim, é super, super legal, todos os feedbacks. Acho que a gente cresce muito profissionalmente, estrategicamente e tecnicamente com esses retornos, né? Legal, muito bom. Então, fica a dica, né? Esse contato aí para os profissionais também é muito importante, né? Com certeza. E, bom, Camila, o papo nosso está muito bom, né? Eu agradeço realmente, mas o nosso tempo também está acabando, né? Então, eu acho que para finalizar a nossa conversa aqui, eu acho que a gente fez uma conversa bem, bem ampla, né? Mas gostaria de verificar, né, se você gostaria de comentar algo mais, né, que vocês têm considerado, né, ao escolher as fontes de ômega 3 para utilizar em alimentos produzidos pela empresa, né, quais os fatores que hoje vocês estão relevando mais aí, né, tá? Tá. Bom, assim, além da nutrição que eu mencionei, né, testes nutricionais, controle de qualidade, para liberação para esse produto no mercado, os testes nutricionais com os animais para a gente verificar, né, os principais interessados em relação ao desenvolvimento de produto, estabilidade, né, que a gente mencionou muito, que é o mesmo atendimento do shelf life desse produto, para a gente poder fornecer os nutrientes aí até o fim
do tempo de vida de prateleira, a biodisponibilidade, né? Acho que a sustentabilidade ela é um critério assim, essencial na escolha das fontes de ômega 3, na minha visão, né? E da minha companhia. Então, a gente tem que buscar ingredientes que entreguem benefícios consistentes, né? À saúde dos pets, tudo que a gente já mencionou aí ao longo do nosso bate-papo. E, ao mesmo tempo, eu acho que tenha um menor impacto ambiental, menor pegada de carbono, né? Todos aqueles indicadores lá que o professor conhece muito melhor do que eu, né? Quando a gente faz a avaliação de ciclo de vida de produto. E que sejam rastreáveis, né? E provenientes aí de fornecedores comprometidos com boas práticas, que eu acho que isso é fundamental, né? Boas práticas, que a gente tenha também trocas técnicas, que eu acho que isso enriquece muito o mercado e também as duas empresas, né? Acho que é uma via de mão dupla, assim costumo dizer. E é importante a gente trabalhar com parceiros que forneçam, né, dados de ciclo de vida, então que já comecem a fazer essa avaliação de sustentabilidade dentro da sua cadeia, ou pelo menos que estejam dispostos aí a desenvolver soluções, né, de forma colaborativa, ou estejam abertos também para que a gente possa colaborar para iniciar esses primeiros passos, né? E na minha visão, assim, se nós não incorporarmos a sustentabilidade agora, né, em poucos anos nós teremos, né, de correr atrás para atender a exigência do mercado. Então, quem está começando agora, vou mencionar aquela frase minha, né, o futuro é hoje, né, frase de uma pessoa ansiosa, mas é verdade. Então, quem não está se desenvolvendo agora, buscando informações de como fazer e o que, como, onde fazer, né, daqui a algum tempo, daqui a alguns poucos anos, vai estar lá atrás. E aí vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Então, basicamente, a gente conseguir integrar ciência, qualidade e responsabilidade ambiental em cada produto. Então, a gente vê que a sustentabilidade, de fato, ela tem que ser um pilar muito importante, né? E fica a dica, assim, acho que para os fornecedores, principalmente, acho que cada vez mais o mercado vai ficando exigente. E quando eu falo mercado, são nós, como empresas, né? Como companhia. E a gente tem desde fornecedores que se desenvolveram super em relação ao ciclo de vida, que tem dados completos, avaliação completa, até aquele que realmente nem sabe o que é ciclo de vida, né? A gente tem muitos no mercado aí. E a gente está disponível para poder, né, professor, auxiliar, colaborar. E desde que você esteja aberto, né? Acho que aberta a oportunidade, eu acho que é uma grande oportunidade, né, de desenvolvimento se você se destacar aí frente ao mercado. Então, essa é a minha fala. Então, agradeço muito pelo bate-papo. Acho que foi super legal aqui poder contribuir um pouco sobre esse tema. Obrigado, Camila. E a gente que agradece, né? Acho que o nosso bate-papo aqui foi muito instrutivo, né? E em nome do Pet Food Podcast, queria agradecer aí a sua disponibilidade, né? E deixar o convite a todos aí, né? Para que assistam, né, esse podcast aí e façam seus comentários, curtam também. E muito obrigado a todos. Obrigado, viu, Camila? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.